Olá! Hoje eu vim aqui gravar uma aula para ensinar o passo a passo para você começar a investir, ainda que você não saiba nada, para você começar agora do zero. Você tem essa vontade de começar a investir, mas não sabe muito por onde começar? Você se sente perdida? Então eu vim gravar essa aula especialmente para você. O meu nome é Daniela Guidansky, eu sou educadora financeira e eu sou fundadora da Horta da Fortuna. Vamos lá? Então agora vamos para a aula de fato. Vai ser mais um bate-papo que eu quero trazer aqui para vocês sobre como começar a investir, o passo a passo para você aplicar de fato, passo a passo prático para você começar a investir. Quem aqui já quis começar a investir, mas se sentiu perdida de algum modo, não sabia muito por onde começar, tá? Também pode ter acontecido com você de você querer começar a investir, mas te passaram a ideia de que você precisava primeiro se organizar financeiramente, para depois começar a investir. E aí você parou nessa primeira etapa, porque essa primeira etapa, ela realmente é cansativa, ela é demorada, você tem as coisas totalmente desorganizadas, ela demanda esforço e tempo mesmo. Então, eu defendo que você não precisa necessariamente se organizar para começar a investir. Ainda mais que você tem um dinheiro que está parado na poupança, né? Assim, parado entre aspas, porque ele está ali perdendo valor. Então, é muito importante você começar a investir primeiro, dar esse primeiro passo para pelo menos tirar da poupança e depois começar a aplicar em outros tipos de ativos para rentabilizar mais o seu dinheiro e ter mais a ver com os destinos que você quer dar para ele. Então, agora sim, a gente vai entrar aqui. Aqui eu estou fazendo uma provocação. O que você quer da vida? Será que você realmente quer ser rica? Você realmente está correndo atrás da riqueza? Ou você está correndo atrás, na verdade, do que o dinheiro pode te proporcionar? Porque o dinheiro pode proporcionar muitas coisas para gente. Pode proporcionar segurança, conforto, liberdade, né? São os valores. Então, investir não vai te enriquecer. Investir é o que vai fazer você alcançar de forma mais rápida os seus sonhos e também te garantir um futuro melhor, um futuro mais confortável. Pode ser que algumas de vocês aqui nunca pararam para pensar sobre começar a investir. Então eu quero aqui colocar todo mundo, todas vocês, na mesma página. Algumas querem já investir, têm essa vontade e esbarraram em algumas barreiras, como eu comentei anteriormente, mas algumas aqui talvez não conheçam ainda o mundo dos investimentos. Então eu quero que todas aqui estejam na mesma página. Então, eu vou mostrar que a gente pode sim investir um pouco de dinheiro, R$ 50 por mês, aqui é um caso, é um exemplo, durante 10 anos seguidos, com uma taxa de 8% ao ano, tá? Então, no início, o que acontece? O que essa tabela mostra? Ela mostra que os juros, o rendimento, né, dessa aplicação é muito pouquinho mesmo, né? 32 centavos, 65 centavos, né, a mais, que aí no total é 97 centavos. Depois no terceiro mês tem 1,94. É pouco. Relativamente é pouco mesmo. Mas vamos combinar, a gente está colocando R$ 50 por mês numa taxa de 8% ao ano, tá? E no início vai ser pouco mesmo. Mas depois, continuando, fazendo só apenas R$ 50 por mês durante 10 anos seguidos, com essa taxa de 8% ao ano. O valor total final é de R$ 9.114. O valor total que você investiu, ou seja, do seu esforço, é de R$ 6.050. E de juros veio R$ 3.064, tudo aproximadamente, né? Ou seja, se você tivesse poupado R$ 50 por mês e colocado debaixo do colchão, você teria R$ 6.000.
Agora, se você tivesse investido a mesma coisa, ou seja, o mesmo esforço, você teria R$ 9.000, 50% a mais do valor que você tem, desses 6.000, ou seja, mais 3.000, um total de R$ 9.000. Aí eu pergunto, tem motivo para não investir e apenas poupar? Não, né? Não tem. E nesse caso aqui, são R$ 50 todo mês, ou seja, você manteve R$ 50 todo mês, não é 100, não é 200, não aumentou o aporte. E a taxa é de 8%, sendo que hoje, tá, em abril de 2022, a taxa Selic está em 11,75%. Ou seja, a taxa básica de juros está em 11,75%. Facilmente você consegue mais do que 8% ao ano. Não sei necessariamente se nesses 10 anos seguidos, mas hoje, e pelo menos nos próximos 2 anos, muito provavelmente você vai conseguir uma taxa maior que 8% ao ano. Ou seja, o seu dinheiro vai render mais ainda do que o que eu estou apresentando aqui. Então, agora eu vou contar quem sou eu e por que eu estou vindo aqui falar sobre investimentos para vocês, tá? Meu nome é Daniela Guidansky, pode me chamar de Dani, muito prazer. Eu sou engenheira de formação, também tenho mestrado na área, mas atualmente eu trabalho com a educação financeira. Eu estou terminando uma pós-graduação em educação financeira. Eu já invisto há um pouco mais de 2 anos. Eu também sou trader, que eu opero na Bolsa de Valores, mas de forma autônoma, só para mim, tá? Não estou dentro de uma gestora, nem dentro de uma corretora, nem dentro de um fundo de investimentos. E o meu trabalho atualmente é mentoria individual de investimentos e de organização financeira, dependendo de como que está a situação, qual é o contexto de cada um. E eu sou fundadora da Horta da Fortuna, tá? Eu trago essa ideia da natureza, das finanças sustentáveis e também da sustentabilidade financeira ao longo do tempo. A gente tem que pensar no hoje, mas a gente também investe para pensar nos nossos objetivos e no nosso amanhã, o nosso futuro. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. E atualmente, eu contei um pouco da minha história e estou falando sobre o meu trabalho atual, mas eu também fui uma pessoa que tinha medo de investir, que acreditava que investimento não era para uma pessoa como eu, que não tinha muitos recursos. E que, dentre outras pessoas, ou que vocês podem estar imaginando do outro lado, eu também ainda não tenho tantos recursos assim. Pode ser que um dia, né? Vamos ver. Tomara que sim, mas atualmente eu não sou rica nem nada assim. E eu quero mostrar para vocês aqui, quebrar algumas objeções sobre essa questão de investir. Porque talvez aí do outro lado você também acredite que não é para você. Mas eu te mostrei que sim, com apenas R$ 50. E dá para investir com menos ainda, tá? Então eu vou primeiro quebrar algumas objeções aqui, para depois ensinar, por último, passo a passo de como você pode começar a investir ainda hoje, dependendo, claro, de que horas são. Então, por que as pessoas não investem? Eram crenças que eu também tinha. As pessoas não investem porque elas pensam, nós pensamos, que investir é para as pessoas que têm muito dinheiro. Mas isso não é verdade. Você pode começar a investir com apenas R$ 1. Olha ali, eu trouxe, né? No Sofisa Direto, existe um CDB, que é um produto, um certificado de depósito bancário, em que você empresta dinheiro para o banco e você recebe juros por isso. Então, ó, tá ali, a partir de R$ 1, o vencimento é em 720 dias, em 2 anos, tá? E a taxa tá ali embaixo, essa taxa aqui. Eu não vou explicar com detalhes o que é cada taxa dessas. Esses detalhes eu explico melhor dentro da minha mentoria de investimento. Mas aqui eu estou passando, né, fazendo uma vista grossa aqui, superficial com vocês,
mas para mostrar que não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Aqui no Banco Inter, o investimento é de R$100 a aplicação, tá? E também são 2 anos, e a taxa aqui é em cima do CDI. Isso na renda fixa. Também tem a opção de tesouro pré-fixado 2024, do programa Tesouro Direto, que você pode investir a partir de R$ 30,64. Também trouxe aqui opções na renda variável, que são as ações. Você pode comprar uma ação da Magazine Luiza por R$ 7,30. Ou então uma ação da Ambev por R$ 16,08. Tá vendo como não é para quem tem muito dinheiro? As pessoas atualmente que têm pouco dinheiro também têm acesso tanto ao mercado de renda fixa quanto ao mercado de renda variável. Ok, então desmistificamos sobre ter muito dinheiro, sobre já ser rico. Agora, por que as pessoas não investem? Esse é um outro motivo. Qual o motivo aqui que vocês acham que é porque as pessoas não investem? Porque elas acham que precisa de muito tempo e muito conhecimento. Realmente, se você quer atingir outros patamares e quer que o seu dinheiro rentabilize mais, acima de 8%, acima de 11,75%, que é a taxa Selic, você vai se arriscar mais. E aí você precisa realmente de mais tempo para acompanhar o mercado e as notícias e mais conhecimento para entender todas as variáveis e como você pode fazer essa aplicação ou outras aplicações que vão rentabilizar mais o seu dinheiro. Mas você pode começar com pouco conhecimento. E quando a gente começa a fazer as coisas, a gente realmente começa com pouco conhecimento. Quando eu comecei a dirigir, quando você começou a dirigir, a gente conhecia ali o básico, né? Mas depois, com um pacote ali básico, a gente já começa a dirigir melhor, a entender mais nuances, tá? Mas claro que é importante ter uma base. Mais um motivo de por que as pessoas não investem. Porque elas acreditam que investindo, elas podem e provavelmente vão perder dinheiro. Então, elas sentem medo de perder dinheiro, tá? Mas isso não é o que acontece. E aqui eu trago 2 personagens do mundo dos investimentos. Tem um personagem que é especulador e tem um personagem que é investidor. O personagem que é especulador, ele é aquele personagem que normalmente a gente faz a primeira associação, que é o quê? Ele quer ganhar com as oscilações do mercado, ele faz um acompanhamento bem próximo, ele está o dia todo ali acompanhando o mercado, ele está de olho no curto prazo e ele busca um alto retorno. E por isso ele vai assumir um maior risco. Especuladores são day traders, quem faz swing trade, tá? Que é uma compra e venda não no mesmo dia, mas de um dia para o outro, ou mais tempo, semanas, meses, dependendo. Só que meses já é um pouco diferente, já é um buy and hold, que é comprar e ficar. Mas o especulador está de olho nessas diferenças do mercado, nas notícias. É quase, para quem é day trade, é um trabalho mesmo, tá? É você ficar ali acompanhando o mercado e ganhando nessa diferença, nessa oscilação de curto prazo. Quem é investidor é um outro personagem. Por quê? Porque quer possuir bons ativos, ou seja, você quer se tornar sócio de boas empresas. O seu acompanhamento é mais distante, pode ser um acompanhamento trimestral, a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, uma vez por ano, tá? O foco é mais no longo prazo, você está de olho daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos. Você busca retornos moderados e por isso você não está assumindo tanto risco, você assume um risco menor em relação a quem está especulando no mercado financeiro. Quando eu me apresentei, eu falei que eu sou investidora e que eu sou trader, ou seja, trader eu opero no mercado, ou seja, eu também sou especuladora.
eu assumo esses dois papéis. Então, o dinheiro que eu invisto é um, e o dinheiro que eu opero é outro, tá? Os dois são meus, eu não opero com dinheiro de ninguém, nem invisto com dinheiro de ninguém, e nem posso, tá? Isso é crime. Mas eu opero e invisto com o meu dinheiro. Então, eu assumo esses dois papéis. Então, e eles estão em locais diferentes porque são jogos diferentes. Com um, eu quero uma coisa, eu estou olhando para algumas coisas. Com o outro, eu estou olhando para outras coisas. E investir não demanda muito tempo, tá? E aqui, esse medo de perder dinheiro é por quê? E por que a gente associa que o mercado, principalmente da renda variável, faz perder dinheiro? Porque a gente vê essas notícias. Em 5 anos, mais da metade dos day traders perdeu dinheiro na bolsa, né? Aqui tem uma outra notícia que fala que 97% das pessoas que especulam diariamente na bolsa perdem dinheiro. E dos 3% restantes, só 2,6% ganharam mais do que R$ 300 por dia, tá? Ou mais de R$ 6.000 em um mês, contando com 20 dias úteis. Também tem outras notícias como essas. Estudos que analisaram as pessoas que fazem day trade entre 2013 e 2016. Ao todo, foram quase 100 mil indivíduos que começaram a utilizar essa estratégia nesse período de 3 anos. Tá? Só que eles descobriram que essa estratégia de day trade não é muito vantajosa. E aí, esse estudo mostrou que apenas 554 desses 554 day traders persistiram na atividade. Ou seja, de quase 100 mil, né, 0,5% mais ou menos ficaram nessa atividade. Para ver que é uma atividade difícil mesmo, que é um trabalho. Eu, no caso, eu não faço day trade, eu faço apenas swing trade, que é um pouco mais fácil, um pouco menos difícil que o day trade. E aqui, ó, desses 554 day traders que permaneceram na ativa por pelo menos 300 pregões, a média de perdas diárias de cada um foi de R$ 49. Ou seja, a média é negativa. Então, mesmo que eles não tenham desistido, eles perderam dinheiro. E quem faz day trade, tá? O salário médio do day trader é R$ 2.300, tá? Então, perder dinheiro está mais associado a essa personagem de especuladora. Mas o que eu ensino é começar a investir e se tornar investidora. Eu não ensino a especulação, a não ser que alguém queira. Então, eu ensino a olhar gráfico, a ficar ali de olho no mercado para extrair operações e dinheiro dessas oscilações do mercado, tá? Mas não é o meu objetivo como educadora financeira e mentora de investimentos. E não é isso que eu trato nas minhas mentorias. Então, agora sim, eu vou falar sobre o passo a passo para você começar a investir hoje mesmo. Primeiro, o valor financeiro. O ideal mesmo seria você pensar em algum objetivo, mas pode ser que você não tenha um objetivo definido nesse momento agora. E você pode começar a investir sem necessariamente ter um objetivo definido. Mas aí, se você não tem, você não pode travar esse dinheiro. Ele tem que estar totalmente disponível para quando você precisar dele para qualquer objetivo que você ainda não definiu, mas que pode vir a calhar e você precisar desse dinheiro. Então, se for aleatório, se você não tem um objetivo, você pode colocar, eu tenho R$ 100 aqui que estão sobrando na minha conta, eu vou pegar ele para investir e ver qual é. Pode ser R$ 50, 30, tá? Eu usei aqui o exemplo dos R$ 100. Quando você tem um objetivo específico, né, que eu coloquei ali na letra B, você pode pensar, eu quero R$ 1.000 no final do ano para investir, para viajar, para ter esse dinheiro para viajar. Então, se tem até o final do ano 8 meses, então você pode colocar esse objetivo de investir R$ 125
Dá certinho, R$ 125 para ter os R$ 1.000. Claro que investindo você vai ter um pouco mais de 1.000. Mas como são apenas 8 meses, e você vai deixar ali com liquidez diária, não vai ser tão... a rentabilidade não vai ser tão alta, porque nem é tanto dinheiro e nem é tanto tempo assim. Mas existem possibilidades alternativas para você escolher o investimento mais adequado quando quando ele não fica por tanto tempo, porque tem a questão do imposto de renda. Então tem que ficar de olho nisso também. Segundo passo, abertura de conta. Então, se você só tem conta em os bancos grandes, eu sugiro que você abra conta em bancos digitais que são menores ou corretoras, tá? Pode ser nos dois, você pode abrir conta em banco digital e em corretora também. Por quê? Porque os produtos que esses bancos menores oferecem, que as corretoras oferecem, geralmente são melhores que os produtos que os bancões oferecem, tá? E aqui eu trouxe opções que eu conheço. Bancos digitais, Inter, BTG Pactual e Sofisa. E as corretoras Rico, Clear e Nuinvest, que não tem taxa de corretagem. Os bancos digitais não têm taxa para você deixar o seu dinheiro lá, para você utilizar essa conta, tá? Aí depende um pouco de cartão que você solicitar e tudo mais. Mas, a princípio, não tem nenhuma taxa. Os bancos digitais e as corretoras, atualmente, fazem tudo online. Você não precisa ir em uma agência para abrir. Até porque esses bancos que eu coloquei aqui, eles não têm uma agência para você ir lá abrir conta. Então, é tudo online. Você manda seus documentos, filma o seu rosto, e é tudo bastante seguro. Terceiro, perfil. Quando você abre uma conta no banco digital ou na corretora, ele vai te pedir para preencher um perfil lá, um formulário de suitability, que aí ele vai identificar se você tem um perfil para os investimentos que é mais conservador, um perfil que é mais moderado ou um perfil que é mais agressivo. E com isso ele pode te sugerir alguns tipos de investimentos. E caso você seja conservadora, por exemplo, e você clica em um outro ativo que não está dentro do perfil, ele vai acionar algum alerta e vai te avisar sobre isso. Agora, os 3 últimos passos, tá? Então, os 3 primeiros, você tinha um valor, você definiu um valor, você abriu a sua conta num banco digital ou numa corretora e você já preencheu lá o seu perfil de investidora. Ok, agora o que você tem que fazer? Você tem que transferir o dinheiro da conta que você tem para essa nova conta que você abriu. Banco digital, você pode fazer Pix. Agora, corretora, você tem que fazer um TED ou um DOC, só que lembre-se que é transferência de mesma titularidade, é de você para você, tá? Não, a corretora não aceita uma transferência que venha de outra titularidade para você. Então, não adianta pedir para alguém da família ou algum amigo, alguma amiga, transfere para mim aí, transfere direto para a conta da corretora. Isso não é possível, mesma titularidade. E agora você vai fazer o 5º passo, que é a aplicação de fato. Opa, agora eu já tenho dinheiro no banco digital ou na corretora, então eu vou aplicar esse dinheiro. Como que eu decido aonde eu vou aplicar esse dinheiro? Aqui eu trouxe 2 possibilidades, tá? Que são as melhores para começar a investir. Mas primeiro vamos falar sobre esse triângulo aí, que é a tríade dos investimentos. Quando você vai optar por um ativo e não por outro, você primeiro precisa saber o que você precisa olhar para decidir se é esse ativo que eu vou aplicar o meu dinheiro ou esse ativo que eu vou aplicar o meu dinheiro. O primeiro dessa tríade, que está ali em cima, é rentabilidade, é o primeiro fator. A rentabilidade é aquilo que eu destaquei no início da apresentação, que foi 8% ao ano. Isso é a taxa de retorno, 8% ao ano. Existem emissores, né, de crédito privado, de dívida, ou até o título público mesmo, que está lá,
oferece 10% ao ano, 11% ao ano, ou 100% do CDI, né? Depende de qual é a modalidade. E aí, você pode falar assim, eu vou investir no que está me oferecendo maior rentabilidade. Mas se ele está oferecendo maior rentabilidade, é que muito provavelmente o risco associado é maior, tá? Por exemplo, quando você vai emprestar dinheiro para uma pessoa e você tem uma pessoa ali que paga as contas em dia, que tem um emprego fixo, e você tem uma outra pessoa que é alguém jovem, que não tem emprego fixo, faz bicos, tá? E que às vezes ela atrasa as contas e acaba pagando multa. Para quem você vai preferir investir? Emprestar o seu dinheiro? Você vai preferir emprestar o seu dinheiro, se você pensar na segurança, você vai preferir emprestar dinheiro para a primeira pessoa, aquela que tem emprego fixo, que sempre paga as contas em dia. Só que, se você for pela rentabilidade, muito provavelmente você vai escolher a pessoa que não tem um emprego fixo e que às vezes atrasa o pagamento. Por quê? Porque enquanto a pessoa que é mais segura, ela te oferece uma rentabilidade de 5% ao ano, a pessoa que tem ali uma instabilidade, ela precisa muito do dinheiro. Então, ela vai te oferecer 8% ao ano. Então, se você for pela segurança, você escolhe a pessoa número 1. Se você for pela rentabilidade, você pode acabar escolhendo, apenas pela rentabilidade, você vai escolher a pessoa número 2. E é isso que você tem que olhar. Quem que está te oferecendo ali? Para quem você vai emprestar o dinheiro? E aí você vai avaliar. Sempre tem numa balança a rentabilidade e o risco. Quanto mais rentável, a chance do risco ser maior é grande, tá? E, por último, a liquidez. A liquidez é o quão rápido você consegue transformar o dinheiro investido em dinheiro na sua mão. Por exemplo, quando você tem um imóvel, a chance de você vender aquele imóvel, hoje eu quero vender o meu imóvel, a chance de você vender ele no dia seguinte é muito pequena. Ou seja, o imóvel, né, físico, ele tem uma liquidez baixa. Agora, se você tem uma ação e no mercado financeiro estão negociando ações o tempo todo, você tem uma ação da Petrobras, você quer vender essa ação que você tem, você vai lá no mercado, no home broker, né? E vende. 1 minuto, menos até, né? Segundos, tá? Ou seja, as ações têm uma liquidez muito alta. Então, é importante você avaliar. Aqui eu estou falando mais de renda fixa. Então, quando você olha lá, por exemplo, um CDB, pode ser liquidez diária ou liquidez imediata. Significa que todo dia você consegue resgatar. Claro que depende se é apenas dias úteis ou não, tá? Então, você tem que olhar isso direitinho. Agora, uma conta remunerada também tem liquidez diária. Agora, pode ser que a liquidez seja só no vencimento. E como aquelas opções que eu mostrei mais no início da aula, né, eram 2 anos, 720 dias. E a liquidez talvez, né, fosse diária, mas talvez fosse só no vencimento. E aí é daqui a 2 anos que você pode resgatar esse dinheiro. Existe a chance de você resgatar antes, mas você pode resgatar com prejuízo. Então, o ideal é que você não conte com isso, de resgatar antes, porque a chance de você perder dinheiro é enorme. Então, aqui eu coloquei 2 opções de aplicação, que é para reserva de emergência, tá? Esse é o objetivo que eu usei como exemplo aqui. É um CDB de liquidez diária ou então o Tesouro Selic. Isso porque são aplicações de liquidez imediata ou liquidez diária, tá? Baixo valor inicial, tá? E um acesso simples e fácil. E baixo risco também. Que não está escrito aí, mas as 2 são de baixo risco. E por último, é importante você fazer a conferência. Ao final, você tem que conferir, né? Antes de clicar no botão para dar o OK, você confere para ver se aquelas condições que estão ali são as condições que você deseja. E depois que foi feito, você confere se foi feito tudo conforme você colocou lá o valor financeiro, qual é a liquidez, qual é o risco daquela instituição que você está emprestando dinheiro, tá? Se é o governo, se é algum banco.
E agora, eu te pergunto, o que te impedirá de começar a investir hoje mesmo? Bora semear e bora investir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem um material aí para vocês, que é o e-book, né, que é o guia prático para você começar a investir, ainda que você não saiba nada. E qualquer dúvida, se você investir, me marca lá no Instagram, @Horta da Fortuna, para eu saber que você fez o seu primeiro investimento, a sua primeira aplicação. Eu vou ficar muito feliz de saber. Para qualquer coisa, meu nome é Daniela Guidante, eu sou educadora financeira, e esse é o meu e-mail, contato@hortadafortuna.com.br. O Instagram é @hortadafortuna. E aí tem o meu telefone, que também tá lá na minha página, no link da bio, né? O 21 98123 7090. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vê-las no meu perfil e também a marcação lá que vocês fizeram a primeira aplicação, o primeiro investimento. Venha para a Horta da Fortuna nutrir a sua vida com educação financeira. Um beijo e até a próxima!